Seja bem-vindo ao Livro do Aprendiz. No vídeo de hoje, embarcaremos em uma jornada fascinante e reveladora. Vamos explorar um tema que, embora simples à primeira vista, guarda mistérios profundos: o sal. Você sabia que o sal é muito mais do que apenas um tempero? Ele possui um significado espiritual que atravessa culturas e épocas, carregando poderes que vão além da simples função culinária. Você já parou para pensar por que o sal é citado de tantas maneiras, em diversos contextos, tanto em textos antigos quanto em culturas contemporâneas? Na Bíblia, por exemplo, o sal aparece em momentos decisivos, carregando simbolismos poderosos, desde a purificação até a proteção espiritual. Ele está presente em rituais sagrados, pactos e bênçãos, sugerindo que, além de suas propriedades físicas, ele tem uma dimensão que toca o espiritual. Neste vídeo, vamos fazer uma viagem profunda para desvendar as conexões entre o sal e o mundo espiritual. Vamos analisar como ele tem sido utilizado em práticas de purificação, proteção e até mesmo em rituais de cura. O sal não é apenas um elemento presente na nossa mesa, mas uma verdadeira ferramenta de poder energético e espiritual. Você sabia que o sal é considerado, em muitas tradições, um guardião contra o mal? Ou que ele tem o poder de selar pactos e fortalecer promessas? No vídeo de hoje, vamos explorar essas e outras verdades ocultas que podem mudar sua percepção sobre o sal, transformando-o de um simples ingrediente de cozinha para uma verdadeira arma espiritual. Vamos juntos, portanto, mergulhar nesse universo misterioso e descobrir o poder espiritual do sal. Prepare-se para descobrir uma perspectiva nova e reveladora sobre este elemento tão antigo, mas tão cheio de significados profundos. Está pronto para abrir sua mente e explorar esses mistérios conosco? O sal é mencionado mais de 40 vezes na Bíblia, e em muitas dessas passagens, ele assume significados profundos e simbólicos. Ao longo da história bíblica, o sal não é apenas um elemento físico, mas um símbolo carregado de lições espirituais. Neste capítulo, vamos iniciar nossa jornada pela palavra, investigando o que a Bíblia nos revela sobre o sal e os muitos significados que ele carrega. Em Mateus 5:13, Jesus nos fala diretamente sobre o papel do sal. Vós sois o sal da terra. Mas, se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Essas palavras não falam apenas de um tempero para alimentos, mas de uma missão espiritual e social. O sal, aqui, simboliza o impacto que devemos ter no mundo. Somos chamados para ser preservadores da bondade e da verdade. Assim como o sal conserva os alimentos, nós, como seres humanos, devemos conservar o que é bom e justo em nossas vidas e em nossas ações. O sal também nos ensina sobre a nossa própria essência e o nosso propósito. Quando Jesus fala sobre o sal perder o sabor, ele nos adverte sobre o risco de perdermos nossa verdadeira missão. Quando nos distanciamos do nosso propósito divino e espiritual, perdemos nossa capacidade de fazer a diferença no mundo. O sal que perde o sabor não tem mais função e é descartado, e isso serve como um lembrete poderoso de que nossa fé, nossos valores e nossa integridade devem ser preservados e mantidos vivos. Além disso, o sal tem uma função essencial no simbolismo da purificação. Em várias passagens bíblicas, como em 2 Crônicas 13:5, o sal é usado para consagrar e purificar, mostrando que ele é um meio de estabelecer algo sagrado. Ele é um símbolo de aliança e fidelidade, como um pacto de preservação da santidade e da verdade. Em Levítico 2:13, a palavra nos instrui a não deixar faltar sal na oferta de manjares. Este versículo reforça a ideia de que o sal é um elemento essencial nas ofertas e nas alianças com Deus. Ele é visto como um símbolo da perseverança e da firmeza do compromisso com o Senhor. Assim, o sal, na Bíblia, vai além de sua utilidade prática. Ele é uma metáfora para nossa missão espiritual, um símbolo da purificação e um lembrete de nossa aliança com Deus. A cada menção ao sal, somos chamados a refletir sobre nosso impacto no mundo, nossa integridade e nossa responsabilidade em manter nossa fé viva e ativa.
Mas o sal não é apenas um símbolo de preservação. Ele vai além, assumindo um papel crucial nos pactos e alianças entre o homem e o divino. Em Levítico 2:13, encontramos uma instrução poderosa: toda oferta de manjares será temperada com sal. Não deixarás faltar o sal da aliança do teu Deus nas tuas ofertas. Nesse versículo, o sal simboliza a aliança eterna entre Deus e o seu povo, um vínculo que deve ser preservado e honrado. Este versículo nos leva a refletir sobre como o sal, nas tradições bíblicas, está intimamente associado à ideia de pureza, santidade e compromisso. No Antigo Testamento, o sal era utilizado em ofertas como um sinal da aliança com Deus, simbolizando a preservação e o cuidado com essa relação sagrada. Assim como o sal preserva e mantém os alimentos frescos, ele também representa a preservação da fé, da pureza e da lealdade ao pacto divino. Ao longo dos séculos, o sal tem sido um elemento sagrado nas cerimônias de consagração, usadas para santificar e purificar. Ele era essencial nas ofertas feitas no templo, uma garantia de que a aliança entre Deus e seu povo era mantida de forma pura e sem contaminação. O sal nas ofertas representava o compromisso inabalável, um selo que ratificava a relação divina com os filhos de Israel. Mas, além do seu papel simbólico, o sal também carrega consigo um poder espiritual. Em diversas culturas e tradições espirituais, o sal é visto como uma ferramenta de proteção e purificação. Na Bíblia, o uso do sal nos rituais não é apenas para cumprir um mandamento, mas também para selar algo sagrado e eterno. Será que existe um poder real nesse elemento? Será que o sal pode ser uma verdadeira arma espiritual? A ideia de que o sal é uma arma espiritual está ligada ao seu poder de preservar, purificar e proteger. Em algumas tradições, acredita-se que o sal pode afastar energias negativas e até mesmo proteger contra o mal. Ao ser usado em rituais, ele é visto como um elemento que sela promessas e pactos, tornando-os imutáveis. Como vimos nas passagens bíblicas, o sal é parte essencial da aliança entre Deus e seu povo, um símbolo de um compromisso que não pode ser quebrado. Portanto, o sal não é apenas um ingrediente que tempera a comida. Ele é um símbolo de uma aliança eterna e, ao mesmo tempo, um potente elemento espiritual, capaz de proteger, purificar e conservar o que é bom e santo. Ao longo das Escrituras, vemos que ele carrega em si o poder de selar e garantir a preservação da fé e da promessa divina. Agora, cabe a nós refletir sobre o impacto que o sal tem em nossas vidas, seja como um símbolo de nossa relação com Deus, ou como uma ferramenta de proteção espiritual em nosso cotidiano. Em muitas tradições espirituais ao redor do mundo, o sal é considerado um poderoso instrumento de proteção contra energias negativas. Ele não é apenas um símbolo de purificação, mas também uma ferramenta concreta utilizada em rituais de limpeza espiritual. O que torna o sal tão especial é a sua capacidade de purificar e afastar a corrupção, tanto no mundo físico quanto no espiritual. O sal, em muitos rituais, é usado para criar uma barreira protetora, formando círculos que visam afastar influências malignas e energias impuras. A ideia é que o sal atua como uma defesa natural, neutralizando as forças negativas que possam ameaçar a paz e o equilíbrio espiritual de uma pessoa. Seu uso em tais práticas é um reflexo de sua capacidade de limpar e transformar. Essa tradição de utilizar o sal para proteção não é recente. Em culturas antigas, o sal era amplamente valorizado por sua pureza e por sua habilidade em selar os espaços e pessoas de influências malignas. Colocar sal na entrada de uma casa ou em torno de uma pessoa durante um ritual de proteção era uma maneira de garantir que energias negativas não pudessem penetrar. O sal, assim, torna-se uma forma de blindagem espiritual. O simbolismo do sal como purificador também é visto em sua aplicação em rituais de limpeza energética. Muitos acreditam que o sal pode absorver a negatividade e limpar a aura das pessoas, trazendo equilíbrio e harmonia. Durante os rituais de purificação, ele é utilizado para limpar ambientes ou pessoas, removendo qualquer tipo de energia estagnada ou destrutiva que possa estar presente. Além disso, o sal é visto em muitas culturas como um elemento que sela intenções e fortalece os votos espirituais.
Sua presença em um ritual de proteção é um sinal de firmeza e constância, representando a permanência da pureza e da segurança. A crença de que o sal pode criar uma proteção espiritual está ligada ao seu poder de preservar ou não apenas alimentos, mas também a harmonia e o bem-estar das pessoas. Seja em cerimônias de limpeza, como barreira contra o mal ou em rituais de consagração, o sal continua a ser uma poderosa ferramenta espiritual. Sua capacidade de purificar e proteger, tanto no plano físico quanto no espiritual, faz dele um aliado essencial em muitas tradições espirituais ao redor do mundo. Portanto, o sal vai além de seu papel como um simples tempero. Ele é uma chave para a preservação da energia positiva, uma proteção contra as forças negativas e um símbolo de pureza espiritual. Em muitas culturas, o sal é o guardião invisível que preserva a harmonia e a paz interior. Ao usar o sal em práticas espirituais, estamos, de certa forma, nos conectando com essa poderosa energia de purificação e proteção. Em 2 Reis 2, 19 e 22, encontramos um relato impressionante sobre o poder simbólico e transformador do sal. Neste episódio, o profeta Eliseu usa o sal para purificar águas contaminadas, trazendo um novo significado para este elemento simples, mas profundo. Na narrativa bíblica, a cidade de Jericó enfrenta um grande problema. Suas águas estavam contaminadas e causavam infertilidade na terra e nas pessoas. Os habitantes da cidade, preocupados, buscaram a ajuda de Eliseu, que, em resposta à situação, realiza um ato de fé e de poder divino. Ele pega um vaso de sal e, conforme a direção de Deus, lança-o na fonte de água, dizendo: "Assim diz o Senhor, purifiquei estas águas, não haverá mais morte nem aborto nelas." Aqui, o sal não é apenas um agente físico, ele é um símbolo da purificação que vem de Deus. O gesto de Eliseu, ao lançar o sal, representa uma intervenção divina que transforma o que estava impuro em algo saudável e regenerador. O sal, então, é visto como um meio através do qual a ação divina pode restaurar e renovar o que foi corrompido ou contaminado. Esse momento de purificação é um exemplo claro de como o sal simboliza a restauração e a renovação. O ato de purificar águas contaminadas é um reflexo do poder de Deus em transformar o que estava perdido ou danificado em algo puro e saudável novamente. O sal, nesse contexto, torna-se o veículo da bênção divina, um meio de cura e renovação. Além de seu papel literal como purificador das águas, o sal aqui é uma metáfora poderosa para a ação de Deus, que traz cura onde havia destruição e vida onde havia morte. Eliseu, como profeta, não só exerce seu poder espiritual, mas também nos ensina a importância da fé na intervenção divina para trazer purificação e restauração aos aspectos mais corrompidos da vida. Portanto, o sal em 2 Reis não é apenas um elemento físico usado para curar águas. Ele é um símbolo do poder purificador e restaurador de Deus, lembrando-nos de que, mesmo em momentos de grande contaminação e desespero, há sempre a possibilidade de renovação através da fé e da ação divina. Na Bíblia, o sal também desempenha um papel importante como advertência espiritual. Um dos momentos mais impactantes em que o sal aparece como um símbolo de desobediência e apego ao passado ocorre em Gênesis 19:26, quando a esposa de Ló, desobedecendo à instrução divina, olha para trás e é transformada em uma estátua de sal. Este evento carrega uma lição profunda sobre as consequências da falta de fé e do apego ao que ficou para trás. A história se passa quando Deus decide destruir as cidades de Sodoma e Gomorra devido à corrupção e maldade de seus habitantes. Antes da destruição, os anjos instruem Ló e sua família a fugir, advertindo-os de não olhar para trás. Enquanto Ló e suas filhas seguem em frente, a esposa de Ló, tomada pela saudade e pelo apego à vida antiga, desobedece e olha para trás, resultando em sua transformação em uma estátua de sal. Essa transformação em sal não é apenas um castigo, mas também um poderoso símbolo espiritual. O sal, como elemento preservador, aqui se torna um reflexo da paralisia que ocorre quando nos apegamos demais ao passado. A esposa de Ló, ao olhar para trás, simboliza a incapacidade de deixar para trás as velhas formas de viver, de pensar e de agir. Ela é transformada em uma estátua de sal, congelada no tempo, incapaz de seguir em frente.
A advertência aqui é clara. Olhar para o passado com excessiva nostalgia ou apego pode nos impedir de seguir o caminho que Deus tem para nós. A esposa de Ló representa todos aqueles que se agarram ao que ficou para trás, ignorando as oportunidades de renovação e transformação que o futuro oferece. A sua transformação em sal é uma lição de que, quando não obedecemos ao chamado para deixar o passado, podemos nos tornar estagnados, incapazes de avançar. O sal, que em muitos momentos simboliza pureza e preservação, aqui se torna uma lembrança sombria do que acontece quando ficamos presos no passado. Ele não apenas preserva, mas também impede o crescimento e a renovação. A advertência está em deixar para trás as velhas formas, as velhas ideias, os velhos hábitos, e seguir adiante com fé e confiança no que Deus preparou para o futuro. Portanto, a lição do sal na história da esposa de Ló não é apenas sobre desobediência, mas sobre o risco de não avançarmos. Ele nos lembra que a verdadeira vida está em seguir em frente, deixando para trás o que já não nos serve e confiando no poder de transformação e renovação que vem com a obediência ao plano divino. O sal, como vimos, tem um papel profundo na Bíblia, sendo símbolo de pureza, preservação e proteção. No entanto, ele também nos ensina uma lição fundamental sobre o nosso propósito espiritual. Não devemos ver o sal apenas como um símbolo de poder negativo ou de proteção contra as forças do mal. O sal nos chama a refletir sobre o nosso papel no mundo como agentes de transformação e preservação do bem. Em Mateus 5:13, Jesus nos diz: "Vós sois o sal da terra. Mas, se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, e ser pisado pelos homens." Aqui, o sal simboliza a nossa missão no mundo. Como cristãos, somos chamados a ser o tempero que dá sabor à vida, a preservar a moralidade, a justiça e o amor que refletem a natureza de Deus. O sal, em sua essência, é o que torna os alimentos mais saborosos, mais completos. Da mesma forma, somos chamados a ser agentes de transformação em nosso ambiente. Quando mantemos nossa essência e nossa fé inabaláveis, preservamos e realçamos aquilo que é bom e verdadeiro ao nosso redor. Em nossas ações diárias, somos desafiados a temperar o mundo com bondade, verdade e amor. Mas, assim como o sal perde seu sabor quando se mistura com impurezas, nós também podemos perder nossa essência espiritual se nos deixarmos contaminar pelas coisas do mundo. Quando isso acontece, nossa influência positiva diminui, e nosso propósito perde o seu valor. O sal nos ensina que devemos preservar o que temos de mais puro e essencial em nossa vida espiritual. Assim, o sal nos lembra constantemente do nosso propósito, ser o tempero no mundo, preservando o que é bom e verdadeiro. Ele nos ensina a viver com propósito, mantendo nossa essência, mesmo diante das adversidades. Cada ato de bondade, cada gesto de amor, cada palavra de sabedoria é como o sal que dá sabor e preserva a vida ao nosso redor. O sal, portanto, não é apenas um elemento essencial para a nossa alimentação, mas também uma metáfora para a nossa missão no mundo. Somos chamados a ser agentes de mudança, de preservação e de amor. Como o sal da terra, somos chamados a temperar a vida com tudo o que há de bom e verdadeiro, não permitindo que nossa essência se perca, mas permanecendo firmes em nosso propósito espiritual. Chegamos ao final de nossa jornada, e ao olharmos para o sal, podemos perceber que ele é muito mais do que um simples ingrediente em nossas receitas. No contexto bíblico e espiritual, o sal carrega significados profundos e poderosos. Ele é um símbolo de aliança, de pureza, de preservação e, como vimos, de poder transformador. Em muitas culturas e tradições espirituais, o sal é visto como um protetor, uma defesa contra as energias negativas e as forças do mal. Mas além disso, ele também é um agente de cura, de purificação e de preservação. Ele tem o poder de purificar águas, de preservar a aliança e, mais importante ainda, de transformar realidades. O sal nos ensina que nossas ações no mundo têm um impacto direto no ambiente e nas pessoas ao nosso redor. Assim como o sal transforma o que toca, nós também somos chamados a ser agentes de transformação. Nossa missão, como cristãos e seres espirituais,
é não apenas preservar o que é bom e justo, mas também transformar realidades através do amor, da bondade e da verdade. Cada ato de fé e cada palavra de sabedoria podem ter um impacto tão profundo quanto o sal em uma refeição. Somos chamados a ser a preservação da verdade e da pureza, assim como o sal preserva os alimentos e lhes dá sabor. O sal também é uma arma espiritual, não no sentido de destruição, mas no de proteção e transformação. Ele nos lembra que, em nossa jornada espiritual, devemos nos manter firmes em nossa essência, não permitindo que as impurezas do mundo nos contaminem. O sal, então, é uma defesa contra a corrupção, um sinal de pureza e, ao mesmo tempo, um lembrete de nossa missão divina: preservar o bem, purificar o que está contaminado e, mais ainda, transformar o ambiente ao nosso redor com o poder de Deus. Portanto, o sal é muito mais do que um elemento simples. Ele é uma ferramenta espiritual, uma aliança com o divino e uma maneira de manter o equilíbrio entre o que é bom e o que deve ser preservado. Quando usamos o sal em nossas vidas, não estamos apenas temperando a comida. Estamos lembrando a nós mesmos de que temos o poder de ser transformadores, de preservar a bondade e de atuar como agentes de cura no mundo. O sal é uma arma espiritual em nossas mãos, não para destruição, mas para preservação, purificação e transformação. Que possamos lembrar de seu poder em nossas vidas, e que nossas ações, como o sal, tragam vida, sabor e proteção ao mundo ao nosso redor. Chegamos ao fim desta jornada de descobertas sobre o sal e seu significado espiritual, especialmente no contexto bíblico. Agora, é hora de refletirmos: o sal é realmente uma arma espiritual? Pode ele proteger, purificar e transformar? A resposta a essa pergunta está, na verdade, em suas mãos. No poder de suas ações, na maneira como você escolhe viver sua fé e, claro, na sua aliança com o divino. O que você faz com a sabedoria adquirida hoje? O sal é mais do que uma simples substância. Ele é um símbolo profundo de purificação, preservação e poder transformador. Ao reconhecer seu poder espiritual, você pode aplicar esse simbolismo em sua vida, escolhendo ser um preservador do bem, um purificador das negatividades e, acima de tudo, um transformador do mundo ao seu redor. À medida que você caminha em sua jornada espiritual, lembre-se de que o sal é uma ferramenta, um lembrete e até uma aliada nas suas práticas diárias. Ele não é apenas para os momentos de oração ou reflexão, mas para cada passo que você dá. O que você faz com o poder do sal, tanto em sentido literal quanto figurado, pode mudar sua realidade e a daqueles ao seu redor. Se você gostou deste vídeo e das reflexões que compartilhamos hoje, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Aqui, sempre haverá mais descobertas e ensinamentos para enriquecer sua jornada espiritual. E, claro, queremos ouvir de você. Deixe seu comentário abaixo e compartilhe sua opinião sobre o poder espiritual do sal. Será um prazer ler e refletir sobre o que você pensa. Até o próximo vídeo, onde continuaremos nossas explorações espirituais e descobertas que podem mudar a forma como você vê o mundo. Que a paz e a luz guiem sua jornada. Até logo!